7 de setembro de 1822, o dia em que Dom Pedro declarou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Flatulência ou morte! Digo, independência ou morte! Mas como chegamos a esse momento? Vamos usar uma linha do tempo para contextualizar a história. Tudo começa em 1806, com o bloqueio continental. O Império Francês ganhava cada vez mais espaço na política e na economia da Europa. Napoleão estava dominando tudo, menos a Inglaterra, que ainda era a maior potência industrial e resistia a todas as tentativas de dominação de Napoleão. Bonaparte, então, acaba determinando que todos os portos europeus impedissem a entrada de embarcações inglesas, visando destruir a integridade econômica do país. Afinal, se ele não pode conquistar, ele quer pelo menos destruir. Portugal se contrapõe, porque dependia do comércio inglês. Assim, Napoleão ameaça invadir Portugal. Com medo, a família real foge para o Brasil com o apoio da Inglaterra. Napoleão prepara suas tropas francesas para chegar em Portugal. Mas antes disso, a família real consegue embarcar para o Brasil. Isso pega Napoleão de surpresa, porque quando o general chega em Lisboa, ele vê uma Portugal sem riqueza e sem sua coroa. Bonaparte então fica literalmente a ver navios. Porém, a viagem até o Brasil não foi nenhum resort. Ela foi completamente problemática e durou 54 dias. Apenas em 22 de janeiro de 1808, o príncipe governante chega a Salvador. Assim que desembarca, Dom João disponibiliza portos brasileiros para as nações amigas, possibilitando que embarcações estrangeiras chegassem ao Brasil, impactando positivamente a economia do país. Após isso, a comitiva real se muda para o Rio de Janeiro, desembarcando em 8 de março de 1808 e transformando a cidade na capital do país. Além disso, a família real trouxe mudanças importantes para o Brasil, como, por exemplo, a Junta do Comércio e a Escola de Cirurgia, o Teatro de São João, Museu da Biblioteca Nacional, Imprensa Régia, Banco do Brasil, a Academia Militar e da Marinha e a Academia de Belas Artes. Após as guerras napoleônicas, a Europa precisa ser reorganizada. Para isso, acontece o Congresso de Viena em 1814 e 1815. Ele serve para manter a Europa a salvo de grandes enfrentamentos até a Primeira Guerra Mundial em 1914. A maior prioridade era acabar com os vestígios da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Os seus dois objetivos eram redesenhar as fronteiras da França, da Península Itálica e dos Estados Alemães e restaurar a família Bourbon na França, na Espanha e no Reino de Nápoles. Acontece que, para participar desse Congresso de Viena, a corte portuguesa tem que declarar a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Nesse momento, o Brasil, meus queridos, deixa de ser formalmente uma colônia. Em 1816, Dom João se torna rei do Brasil após a morte de sua mãe. E embora já estivesse governando desde o dia 20 de março daquele ano, ele somente foi aclamado como rei em 6 de fevereiro de 1818. Mas sua mulher também tinha suas ambições. Dona Carlota Joaquina queria um reino só para si, e isso acabou tornando a convivência com Dom João um pouco complicada. Ainda assim, ela conseguiu influenciar Dom João a se envolver mais diretamente na política colonial espanhola. Pausa rápida para apreciarmos Dom João nos trajes de sua aclamação. Bom, acabamos de ver que Dom João agora é rei de Portugal e do Brasil. Estamos em 1816. No ano seguinte, Dom João enfrenta um relevante movimento contra a monarquia, que foi a Revolução Pernambucana. Para chegarmos a ela, vamos contextualizar. Desde a chegada da corte portuguesa ao Brasil, a administração de Dom João VI promoveu uma intensa modificação da região do Rio de Janeiro, com novas vias públicas e novas construções, como nós vimos, a criação do Museu Nacional, o primeiro Banco Brasileiro. Para isso, também foram sucessivos os aumentos dos impostos. Enquanto isso, a população das províncias do Nordeste enfrentava dificuldades econômicas causadas pela crise do açúcar que vinha desde o final do século XVIII. Com os aumentos dos impostos e a boa vida lá do Rio de Janeiro, essa região, o Rio de Janeiro, vai passar a ser visto como um centro do poder que oprimia as demais províncias.
E aí, para piorar a situação, Dom João tomou medidas de maior controle político da região, das outras províncias, o que foi recebido como inaceitável pelos governadores e elites regionais. Os ideais de luta e revolução inflamam diversas classes sociais contra a presença real e pró-independência no Nordeste. Apesar de possuir ideias de liberdade, demonstrando a presença de um pensamento republicano esperado pelos movimentos de independência em países latino-americanos e nos Estados Unidos que tinha acontecido, o movimento ele foi articulado pelas elites pernambucanas, que desejavam a separação, mas não a reestruturação social. Portanto, as pautas populares e a abolição da escravidão não faziam parte dos ideais. Com grande articulação, os pernambucanos tomam o governo da região, proclamando a República Pernambucana, que resistiu à repressão da coroa até 20 de maio de 1817, com muitas dificuldades já do confronto militar e do bloqueio do porto realizado pela Marinha Portuguesa. Os líderes do movimento foram executados, Portugal retoma o controle daquela região. Bom, agora vamos atravessar o Atlântico e ir para Portugal. Portugal enfrentava uma crise econômica devido às transferências da corte aqui para o Brasil, bem como a perda dos lucros do comércio brasileiro com a abertura dos portos. Então, o campo político, além da questão econômica, o campo político também estava fragilizado. A ocupação francesa e suas consequências, como a presença militar inglesa lá em Portugal a partir de 1815, tornavam a questão política muito fragilizada. E aí, em 1817, membros do exército insatisfeitos se rebelaram em Lisboa e foram assassinados. A tensão aumentava. Diante disso, as elites organizam-se em um movimento armado com apoio popular que exigia a volta do rei em 1820. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto. Dom João ele volta a Portugal, mas deixa seu filho aqui no Brasil como príncipe regente. Com Dom João em Portugal, o apoio à independência se fortaleceu, porque a elite brasileira queria o controle do comércio e da política, que até então estava na mão dos portugueses. Assim que Dom João VI chegou a Portugal, a coroa exigiu a volta de Dom Pedro. E assim, a recolonização brasileira seria efetivada. Em dezembro de 1821, Dom Pedro recebeu ordens para voltar a Portugal a fim de terminar sua preparação acadêmica. Mas cá entre nós, ele não estava muito a fim de voltar, não. E a elite agrária também não queria que ele voltasse. Assim, a aristocracia rural começa a pedir a permanência de Dom Pedro no Brasil, que prontamente acata seu pedido. Então, em 9 de janeiro de 1822, na varanda do Paço Real, Dom Pedro comunica sua decisão. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. José Bonifácio era acusado de traição por apoiar Dom Pedro. Em 2 de setembro de 1822, Maria Leopoldina convoca uma sessão extraordinária com os ministros, presidida pelo próprio José Bonifácio. Nessa sessão foi decidido que era o momento de declarar a independência do Brasil. A declaração foi redigida e o decreto efetivo que separava Brasil de Portugal foi assinado por Leopoldina, que o enviou junto às cartas portuguesas para Dom Pedro, que estava em São Paulo. Dom Pedro mesmo só ficou sabendo da situação no dia 7 de setembro e às margens do rio Ipiranga realizou o famoso Grito de Independência. Os historiadores, porém, afirmam que não existem muitas evidências que comprovem se o grito tenha de fato acontecido. E as más línguas fazem questão de dizer que Dom Pedro estava com dor de barriga naquele dia. A independência do Brasil não foi bem aceita por todos. As províncias do Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina mantiveram-se fiéis a Portugal, dando início à Guerra de Independência no Brasil, composta por conflitos travados isoladamente em cada província que se estenderam até 1824. Mas no fim das contas, Dom Pedro garantiu o controle sobre todo o território brasileiro.
Em 1825, através de uma mediação inglesa, Portugal aceita negociar a independência do Brasil. Assim, o Brasil emprestou dinheiro dos ingleses para pagar por sua independência, consequentemente endividando o país e ampliando o sistema escravocrata. Finalizamos nosso vídeo com 2 memes para que vocês nunca se esqueçam dessa data muito importante. Obrigada pela atenção!